Olá, pessoas. O exercício da semana é sobre fazer e colorir o jeans, né? Como eu fiz uma coleção total em denim, eu vou compartilhar com vocês aqui como eu fiz as coisas, né? E croquis inicial, croquis finalizado e aqui a roupa. E aí o que eu queria compartilhar com vocês também, que eu acho que é bem importante, assim, porque teve gente que falou, mas eu errei o croquis, não queria finalizar daquele jeito, enfim. Eu sempre escaneio o meu croquis e deixo ele armazenado, porque vai que eu finalizo ele não gosto, e aí, nossa, não tem outro, tem que fazer tudo de novo. Então eu sempre escaneio, faço uma pastinha. Depois, quantas vezes eu precisar imprimir, qualquer papel que eu precisar imprimir, eu vou ter ele. Que eu posso imprimir qualquer papel e qualquer base que eu quiser, né? Então isso é uma dica de sobrevivência aí. E aí, pra fazer, eu usei esses três materiais aqui. Vou colocar aqui pertinho. Eu usei caneta, né? Pode ser Bic, pode ser qualquer uma caneta que seja azul ou preta, né? Na escolha de vocês. E aí um lápis prata, que é o que vai me dar a cor desse jeans claro aqui, como se fosse desgastado. Ou como se fosse o fio, né? O branco. É pra me trazer como se fosse a leitura desse desfiado aqui, certo? E então foram esses três. O branco, porque no croquis tinha essa referência da tela aqui que eu usei para fazer esse trama aqui. Então usei esses três materiais. Eu vou mostrar um pouquinho. Como tem uma textura aqui, né, que é meio volumosa e tal, eu resolvi fazer essa parte de cima toda de textura. Então eu fiz a base, que eu já sabia o tecido que era uma tela, porque foi um formato de tapeçaria. Então eu fui fazendo estrelinhas no denim, no croquis. Por que estrelinhas? Porque ela me dá volume. Então, ó, vai observando que vai dando... Sempre tem um preenchimento, tem luz e sombra, porque tem os vagos entre um e outro. Dá uma ideia de que é acúmulos, né? Que é isso que o material me dá mesmo, essa sensação de acumulação de material junto. Ó. Então isso eu fiz em toda a expansão, toda a extensão... Expansão é ótimo, não. Extensão do desenho. Certo? Fazer essa manguinha toda aqui pra gente fazer. É meio irregular, pode jogar pra fora, né, pra ele dar bastante volume. Eu sei que tem gente aí na aula que é especialista em tingimento, assim, eu já vi desenhos lindos e pinturas muito bonitas. Mas, como eu disse, meu processo eu fui entendendo aos poucos, né? Ó, a gente faz um contorninho de busto aqui, pode fazer um contorno de manga também. Entende? Que é só esse movimento, porque ele vai me dar textura inteira aqui no croquis. Como tem direito e avesso, porque são nozinhos, então de vez em quando eu pintava um pouco com lápis branco para dar essa ideia do tecido direito e avesso, porque fazia parte do meu experimento, certo? Então eu fiz isso em toda a extensão, né, dessa peça parte de cima, toda volumosa, né, com o desenho da roupa, certo? O chapéu eu desenhei por último, o mole também desenhei por último. E aí, como o papel já é pardo, eu não fiz pintura de pele, já ficou coordenada essa pintura de pele por conta da cor do papel, certo? Que era o meu propósito também. Daí na calça eu tinha... Não dá pra ver muito aqui, mas ela é um trançado lateral. Então tem como se fosse uma pala. E aí nessa pala a gente fez os caseados e trançou lateralmente. Então ela não tem zíper, não tem nenhum outro aviamento. E aí eu fiz esse movimento aqui que eu fiz na manga em todo o corpo, né? Tanto na parte da blusa quanto nas mangas também, costa também, que é bem importante. E agora eu vou demonstrar aqui a calça. Primeiro eu fiz marcação dessas partes mais escuras da calça também, aonde que é o finalzinho da onde que eu desfiei. E detalhe,
foram tirados fios um a um da calça, da frente da calça. Então tive que ir desmontando trama a trama do processo para dar esse resultado aqui, puxando os fio a fio. E aí, eu compartilhei um pouco disso aqui, que são... Só a blusa foram 68 horas para ficar pronta. A calça, 45 horas. Então vai somando aí para ver quanto uma roupa de desfile gasta, né? Quanto tempo. Aí, voltando aqui, a gente fez as laterais, que eu queria mais escura. Ó. Aí sempre eu uso uma música de fundo quando eu tô desenhando que eu gosto, que me inspira. No caso é Madonna. Nesse caso de hoje é a Madonna. Certo? Faço as marcações aqui. Vou fazendo uma perna só pra gente não ficar muito tempo aqui no vídeo. Como tinha o trançado lateral, eu posso simular os trançados, né? Igual a gente simulou. O meu croquis, ele não é muito realista, ele fica mais próximo de um caminho, não é um desenho muito real. Mas dá pra entender quando a gente visualiza, certo? Ó, ficou bem escurinho o lateral, não brinco muito com luz e sombra, só nessa parte aqui do branco que eu coloquei. Daí, o fio da calça, que é esse fio claro que fica, não sei se é a trama ou o domo, eu esqueci o nome agora. Eu fiz fio a fio também. Ó. Dica que eu dou é, se seu papel é branco, você vai ter que fazer o tom de pele primeiro antes de fazer as tirinhas por cima, certo? Ó. A gente vem puxando tira aqui pra dar a ilusão de que era os fios que ficou da nossa calça. Então a gente puxa bastante fios. A linha prata deu um tom de azul claro, né? Então isso foi bem legal, porque a gente queria. Ó. Daí, se quiser também, pode usar a caneta que eu uso muito pra desenho, que é a Unipin. Eu só chamo de Finipin, mas é um Unipin, por isso que eu fui olhar o nome. Pode fazer traços juntos também, ó, pra dar uma outra profundidade, né? Que senão a gente só não fica no branco. Aí são questão de escolhas, né? Como você quer que seu desenho fique representado. Eu preferi deixar só o azul claro, que é a cor prata na verdade, porque também me facilitaria no processo. Ó. Certo? E daí, para finalizar essa calça aqui, a gente fez a amarração e ela finalizava aqui embaixo. E aí o sapato eu fiz nesse movimento, certo? Linhas diagonais bem preenchidas. Depois eu vim com outras linhas diagonais em outro sentido para preencher mais o desenho e dar uma textura. E daí a gente tinha uma franja que vinha no sapato de fora a fora, então a gente representava essa franja aqui também. Certo? Então, tanto o chapéu como o sapato e a calça nas costas também foi preenchido do mesmo formato, que essas linhas diagonais em lados diferentes. Aqui é a linha prata e aqui esse preenchimento que a gente fez de círculozinhos. E a gente traduziu a ideia do croquis final e da roupa também, que já tinha uma noção mais ou menos como ia ficar a peça, certo? E aí com toda essa trabalheira aqui. Eu vou colocar todos os croquis dessa coleção para vocês verem como a gente trabalhou a questão das cores, porque eu não tinha muita lavanderia, só tinha 3 tons. E eu lavei o tecido antes da peça ficar pronta. Lavei os tecidos, não foi a peça pronta. Então eu trabalhei só com cores, né? 3 tons de cores. É isso. Eu vou passar o exercício pra gente entender essa semana, certinho? Beijo a todos.